tem os dois. Vamos falar de jacaré, talvez de algum outro arcossauro, aí se me vier na cabeça. Ok. Evolução de crocodilo poderia dar vários assuntos aí, tem várias, inclusive algumas questões mais gerais podem ser discutidas usando os crocodilos como modelo. Inclusive tem duas palestras no YouTube de um especialista chamado Brochu, que eu não sei se tem com legenda em português, mas ele fala bastante sobre a evolução dos crocodilos, tá? Ele trabalha muito com fóssil, mas ele conhece alguma coisa dos bichos atuais também. Mas sempre os começos e finais das palestras ele fala de coisas muito gerais que valem para a ciência de modo geral ou qualquer grupo assim. Então, uma, uma coisa que ele comenta muito nas palestras é esse mito do fóssil vivo. Inclusive poderia virar esse o tema, né? De algum verbete, enfim. Mas assim, o objetivo aqui é eu apresentar problemas, né? E aí vocês vê se interessam por alguma coisa, manda pergunta, enfim. Eu tô dando uma visão geral. Então, assim, a gente sempre acha que o jacaré, o crocodilo, é um bicho primitivo. Olha, ele parece um dinossauro. Ah, não sei o que, olha. Se você quer com uma paisagem, aquelas paleoartes, né? Se você quer que pareça uma coisa primitiva, você bota um jacaré, um crocodilo atual. O Bruxo até reclama que ele era moleque, ele viu umas ilustrações de um crocodilo jurássico lá dos Estados Unidos, que ele é de lá, né? E aí, depois de adulto, ele descobriu, olhando pra figura de novo, que era um crocodilo do Nilo, que o cara desenhou na cara dura, em cima e ninguém ia perceber, né? Enfim. E os crocodilos, como vocês vão ver ao longo do curso, mudaram muito, extremamente. Os primeiros crocodilomorfos, né? Se divergiram um pouco depois dos dinossauros se diferenciarem, podem ter sido bípedes, ou pelo menos semibípedes. Deviam ser bichos terrestres, pequenos, gráceis. Aí quando a gente entra em crocodiliforme, que é um grupo um pouco menor, aí já tem uns bichos baixinhos, com formato de tanquinho, que já tem um crânio mais típico de crocodilo. Inclusive até o surgimento da morfologia dos crocodilos, crocodiliforme, crocodilomorfo, assim, né? A evolução do ouvido médio, que é interessante, os ossos do carpo aqui que são modificados, até a cintura escapular, tem um monte de coisa. Se alguém se interessar mais para essa parte de paleo, porque é falar de osso de fóssil, não adianta. É, então, assim, os bichos atuais podem ser secundariamente quadrúpedes e até essa postura, que o crocodilo anda parece mais ou menos um lagarto, né? Possivelmente no passado eles tinham membros mais eretos, mais parecidos com o de um mamífero. E na verdade eles, em parte, parecem um lagarto, assim, por reversão, porque eles são modificados demais. Tem gente que acha que eles podem ter tido sangue quente, né? Ter sido endotérmicos no passado e podem ter perdido isso. Apesar que vocês vão ver um pouco disso no curso. Agora, esse problema do crocodilo, a gente achar, nem tudo que a gente acha que é primitivo, mas a gente tem uma imagem muito falsa de primitivo, de basal. A gente associa aquela imagem da pré-história, um bicho enorme, grande, é a preguiça gigante, é o mastodonte, é o dinossauro estereotípico, né, gigantesco. E a pré-história não foi feita disso, ela foi feita de uma diversidade parecida com a atual. Até a maior parte devia ser bicho pequeno, devia ter bicho vivendo em montanha. É que tem aquelas criaturas que chamam mais atenção ou que são privilegiadas pela fossilização ou até pelos estudos. Porque um outro viés que tem é que as pessoas estudam mais os bichos grandes. Então é uma imagem muito falsa do passado, né, da pré-história. E os crocodilos atuais são o grupo atual. O grupo vivente dos crocodilos talvez tenha por volta de 100 a 80 milhões de anos de idade. As aves viventes provavelmente são muito mais velhas. Os mamíferos viventes são muito mais velhos que isso. Então, as cobras viventes devem ser mais velhas que isso. Então, na verdade, é um grupo muito moderno. E não só essa ilusão do grupo parecer antigo e tal, ela foi um problema para a origem dos crocodilomorfos, como ela também pode ser um problema para a origem do grupo atual. Porque teve muito conflito, né, de dado molecular com morfológico com relação aos bichos viventes, mas a maior parte desse conflito não era conflito de verdade, era uma hipótese antiga que não era baseada em cladística, era o uso do nome, a maior parte desses conflitos foi resolvida. E, no geral, os dados moleculares e morfológicos concordam bem para a evolução dos bichos atuais. O único problema real é o gavial.
É aquele bicho indiano que tem aquele focinho super comprido que gosta de comer peixe. Por morfologia, ele seria o primeiro que divergiu. Por molecular, ele está muito perto dos crocodilos verdadeiros, lá em cima, e quem divergiu primeiro é o grupo dos jacarés verdadeiros. E isso é um problema seríssimo. O gavial em si já dá um tema à parte. E aí tem uma hipótese do que pode ter acontecido, mas ela não foi confirmada até agora. O pessoal que trabalha com isso está incluindo mais fóssil e tal, e aí não tem jeito. Nesse caso é muito fóssil mesmo, não tem como fugir. Tem muita coisa dos bichos atuais que ajudam, mas não tem muito como fugir dos fósseis. E realmente, tudo que você olha, os bichos viventes são muito modificados. Os jacarés e crocodilos viventes são muito modificados. Eles não têm nada a ver com ancestral. E aí uma possível explicação de por que a árvore molecular e a morfológica tem posições tão diferentes para o gavial pode ser, de novo, a polarização. Porque se você pegar a árvore morfológica e enraizar para ficar como a molecular, elas ficam quase iguais. E o gavial fica em posições muito próximas, muito parecidas. E aí o que talvez tenha acontecido? A gente sempre achou, os especialistas, que o ancestral dos crocodilos jacarés viventes parecia um crocodilo generalizado. Um bicho grande, mais de 2,5 metros, mais de 3 metros, que ele fosse um pouco mais alongado, achatado, os dentes pontiagudos, cônicos, generalista ecológico. Mas tem uma suspeita agora de que, na verdade, o ancestral comum dos bichos viventes era muito diferente de um crocodilo ou um jacaré genérico. De que ele poderia ter sido um animal muito pequeno, de 1,5 metro, 2 metros, se 2 metros, com um focinho muito curtinho e uma dentição que a gente chama de globodonte, que é aquela muito boa para esmagar casco de tartaruga. Que tem, inclusive, algumas dessas coisas nos jacarés verdadeiros. Porque a molecular fala que o jacaré verdadeiro divergiu mais cedo. E aí tem essa questão. Pode ser que o jacaré verdadeiro tenha retido algumas características ancestrais. Mas assim, se a condição ancestral realmente era esse bichinho pequenininho, com uma certa carinha de jacaré, mas que não era um jacaré, que tinha esse dentição globodonte e tal, hoje não tem nenhum bicho vivo, nenhum crocodiliano que parece isso. Nenhum. Simplesmente. E o que explicaria essa dificuldade de conseguir resolver a filogenia, ou pelo menos esse conflito de dados, né? E assim, tem outras questões, tem questão estratigráfica, porque os fósseis dos gaviais verdadeiros são todos muito recentes, então tem o pessoal que acha, e a filogenia molecular seria mais condizente com essa estratigrafia. Eu sou um pouco cético com o uso de estratigrafia para isso, mas enfim. Tem outras questões ligadas a processos mais macroevolutivos, de radiações locais de crocodilos que desapareceram, radiações globais, a biografia deles tem muita coisa, que o gênero crocodilos parece que dispersou pelo mundo muito rapidamente nos últimos milhões de anos. Tem a questão da variação de diversidade que acompanha a flutuação climática, que se você pegar uma filogenia atual, geralmente a pessoa usa molecular, né, para isso, essas coisas de evolução de diversidade. Você vê um padrão só de aumento de diversidade. Mas se você olhar o registro dos crocodilia, teve muito mais diversidade que agora está extinta. E quando você inclui, só com fóssil você vê isso, né? Os momentos mais frios tem menos diversidade de crocodilos. Os momentos mais quentes aumenta a diversidade. Então, uma coisa interessante que você só tem com fóssil. Mas se você olhar para os atuais, tem coisa que só eles te dão. Então, por exemplo, a gente sabe, graças aos atuais, que o sistema imunológico deles é super eficiente, mas ele tem um ponto fraco que é o frio. Se esfriar, os crocodilos basicamente perdem o sistema imunológico deles. O sistema do complemento não funciona mais. Então, o motivo deles serem tão vulneráveis ao frio não é simplesmente que é de sangue frio, não sei o que. Tem cobra no Ártico, cara. O problema pode ser o sistema imunológico. Eu não sei se tem artigo ligando essas diferentes questões, mas a grande vantagem de crocodilo é que você tem muito fóssil, tem os viventes, tem dado tecido mole, tem dado molecular, etc, etc. Então você consegue atacar a questão de muitos ângulos e falar de muita coisa diferente. De geografia, de estratigrafia, de macroevolução, enfim. E por aí vai. Eu nem falei muito da fisiologia deles, né, que é um capítulo à parte.